O inverno no Canadá não começa quando neva. Ele começa quando os dias ficam mais curtos, o corpo desacelera e a mente sente primeiro. Nesse episódio, eu não quero falar apenas do frio, mas sim do que o inverno faz com a gente. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão ouvindo. Hoje estamos no segundo episódio do nosso quadro Além do Passaporte. Eu sou o Guilherme Salar e hoje a gente vai conversar aqui sobre algo que me perguntam muito ao longo de toda a minha vivência aqui no Canadá, de longe, acho que o que mais perguntam, que é relacionado ao frio, relacionado ao inverno. Sabe, tem alguns países que tem essa aura do inverno, essa aura do frio, né? Rússia, Canadá, Islândia, Finlândia, Noruega, enfim. E, como eu disse, é, as maiores dúvidas são relacionadas a esse tema. Né? Ah, é muito frio aí, como é que é viver no frio? E a neve, hein? Nossa, a neve é tão linda! Então, é, hoje a gente vai conversar sobre isso, mas saibam que o inverno é muito além só da neve e muito além apenas do frio. Ele não afeta apenas o nosso cotidiano de forma física, né? Passando frio, roupas, etc. Mas também ele afeta muito o nosso mental, o nosso psicológico, o nosso emocional e o nosso lado fisiológico, que é algo que, a menos que as pessoas procurem muito saber sobre, não é tão falado. Então eu vejo muita gente sendo pega de surpresa, tipo, ah, eu sabia que o Canadá era frio, mas quando eu cheguei eu não sabia que era assim. Então hoje vou abrir o jogo para vocês, carta branca, até porque tem muita coisa para desengasgar aqui. Bom, então vamos começar. Como é o inverno de modo geral? Assim, o inverno, quando você chega a primeira vez para morar em outro país, ele é muito bonito. Assim, por mais que seja um clima hostil, obviamente, ele é muito bonito. Eu diria que ele traz um ar meio lúdico, meio de novidade, porque a paisagem está completamente diferente, é, as pessoas na rua são completamente diferentes, tudo é muito diferente. Então ele tem um ar enorme de uou, onde que eu. Nossa, será que eu tô num filme? Porém, conforme passa o tempo, você vai percebendo que, além de ir caindo na rotina, né, a paisagem, a neve em si, além de ir caindo na rotina, você vai percebendo que o inverno ele se estende demais. No começo é bonito, depois ele passa a ser longo, a ser até meio vazio até. E quero deixar um conceito bem claro aqui, que existe uma diferença entre o inverno e a temporada de frio. O inverno, obviamente, né, aqui no hemisfério norte é dos meses de final de dezembro até final de março, e é quando tem, obviamente, as menores temperaturas, neve, enfim. Mas a temporada de frio é algo que se estende, que toma, na verdade, por volta de uns 6, 7 meses do ano. Por quê? O que é a temporada de frio? Tanto o final do outono quanto o começo da primavera, eles são gelados. O que eu e meus amigos aqui a gente apelidou carinhosamente de frio chato. Né? O inverno mesmo é o frio hostil, o frio insuportável, mas a temporada de frio é o frio chato. Que assim, para quem já mora aqui há um tempo e já tá mais acostumado, beleza, consegue lidar. Só que ainda incomoda. Mesmo que não esteja fazendo -10, vai estar fazendo, sei lá, máxima de 5, mínima de -2. Pô, é chato. Ainda mais se estiver ventando, chovendo, alguma coisa assim. Pô, não dá pra você sair sem camisa pra dar uma corrida na rua. Então, assim, só pra deixar claro, a temporada de frio começa em outubro de um ano e vai até maio do ano seguinte. E dentro da temporada de frio tem o inverno, que é igual eu comentei, que é de dezembro a março. Ou seja, por exemplo, antes de eu vir pra cá, eu imaginava muito o inverno frio, isso, dezembro a março acabou. Mas não, tem o além. Até porque muitos fenômenos que acontecem durante o inverno já acontecem em menor escala ou menor intensidade nas temporadas de frio. Como, por exemplo, os dias serem extremamente curtos,
as árvores ou morrendo, né, perdendo as folhas, ou ainda antes das folhas retornarem, chuvas, ventania, neve até. Ou seja, mesmo antes do inverno, a paisagem já está mudando. É como se todo o cenário começasse a se preparar para o que sabe que vai acontecer, para o que sabe que é inevitável. Então, querendo ou não, a paisagem, mesmo antes do inverno em si, já fica meio vazia, meio cinza, meio desolada, meio morta, assim. E os dias começam a ser extremamente curtos. No auge, no período mais escuro do ano, vai amanhecer entre as 8 8 e meia e vai escurecer entre as 4 4 e meia da tarde. Ou seja, é muito mais tempo de noite, de falta de luz solar, do que de dia. E mesmo quando tá de dia, a maior parte dos dias vão ser nublados, vão ser tempo fechado. E a gente vai comentar mais pra frente sobre isso, mas essa questão da luz solar é um ponto crucial. E só por via de curiosidade, no verão sim, é o oposto. Aí amanhece, sei lá, 5 da manhã e vai escurecer 9 e meia, 10 horas da noite. Mas vamos lá, de forma resumida aqui. Como é a vida no gelo? Né? Agora focando no inverno em si, no auge do inverno. Bom, sair com 300 camadas de roupa, né? O famoso efeito cebola, bota de neve, pô, tem que limpar a calçada quando neva muito, dependendo da casa que você mora, né? Obviamente. Tem que limpar a calçada, porque se alguém tomar um capote no gelo na sua calçada, você tem que pagar uma multa. Tem que jogar sal na sua calçada também para derreter o gelo que fica bem próximo do solo. Pela cidade vão passando tratores, caminhonetes, enfim, com uma pá gigante para empurrar a neve para um certo ponto, para ir liberando as estradas. Até porque realmente, gente, quando neva muito, neva por 50 centímetros, 1 metro de uma vez, para tudo. É a mesma coisa que ter uma nevasca forte, é a mesma coisa que, sei lá, ter uma enchente no Brasil. É bem sério, pode cair energia, tudo. E, de modo geral, é um período que você tem que tomar muito cuidado, você tem que ter suas ações muito bem calculadas. Porque dependendo da temperatura e dependendo da roupa que você está usando, pode ser perigoso mesmo. Não só de você cair na rua, mas de você ter uma hipotermia, ter alguma coisa assim. Então é muito sobre pensar antes de agir. E também é outra coisa, você tem que lidar com atrasos. Porque você fala, preciso sair de casa 7 horas em ponto. Só que na verdade, a hora que for 6h50, você já precisa estar se arrumando, colocando as roupas de inverno para daí sair. Não, e uma coisa que pega muito, principalmente aqui na região onde eu moro, óbvio que não vai ser. Não dá para generalizar em todos os lugares frios do planeta, mas aqui na região onde eu moro pega muito que é a questão do vento. Porque aqui onde eu moro, a gente está no meio entre os grandes lagos e não tem nenhuma montanha. Ou seja, não existe nenhuma barreira para o vento. Ou seja, aqui venta muito e o tempo todo. O que faz com que, sei lá, esteja -5, sensação de -17. Sabe, umas coisas assim? E o vento, ele desgasta, ele te humilha. Essa é a verdade. Você sai de casa toda, pô, tá frio, mas vamos lá. Você toma a primeira rajada de vento, você quebra ali. Você fala, não, não, hoje eu não vou sair. Eu tenho, eu tenho um combinado comigo mesmo que é, se o vento tiver acima de 25, 30 quilômetros, eu não saio de casa. Ou só saio se tiver um carro, um Uber, alguma coisa assim. Que isso é um detalhe. Eu comecei a prestar atenção na quilometragem do vento, porque aqui é necessidade. Aqui você olhar o aplicativo de tempo não é algo. Ai, deixa eu ver como é que é. Não, é a necessidade diária. Se eu olhar o aplicativo de tempo. Se vai nevar, se vai ventar, enfim. Então, assim, concluindo, o inverno ele é extremamente lindo. Isso não dá pra tirar. Ainda mais pra quem é latino, pra quem vem de um país tropical, é muito lindo. Você parece estar num filme, você fica encantado com as paisagens. Uma paisagem simples, você fica, meu Deus, olha que a neve, não sei o quê. Você fica maluco. Mas é muito difícil. É difícil porque qualquer coisa que você vai fazer, principalmente pra quem tem compromisso,
seja trabalho, estudo, e não tem carro, tem que pegar ônibus. É muito complicado, é um gasto de energia enorme para qualquer coisa que você vai fazer. Por isso que a vida social ela diminui muito no inverno. Que as pessoas começam a pensar duas vezes antes de sair de casa, só sai de casa se realmente compensar, entende? Tanto que pô, você anda na cidade durante o inverno, você vê a cidade vazia, dependendo do lugar que você está andando, da hora. Você não vê ninguém, é pouquíssima gente na rua, ninguém quer ficar andando na rua no menos 15. Óbvio que sempre vai ter um totoca da cabeça que tá puta nevasca, o amigo tá de short andando na rua, não tá de bater no cidadão desse. Mas, de modo geral, todo mundo se isola, se intoca. E é aquela história, né? Eventos sociais ficam muito mais limitados, até porque não dá pra você ficar na rua. E se você tem uma relação frágil, o colega, o conhecido, pô, esquece, no inverno você não vai ver ele, porque você não bota prioridade pra, sei lá, atravessar a rua, quem dirá pra ver o cara que você nem é teu amigo, entende? Então, assim, é bonito? É, mas é muito custoso pro cotidiano e até pra sua saúde, pro seu físico, que é muito fácil você pegar uma gripe, você tomar um capó. Eu já caí duas vezes, eu ainda caí poucas vezes no inverno. Tem gente que, pô, todo ano cai. Mas, pô, é muito custoso, igual eu falei, você pode ficar gripado, você pode se machucar. Então é complicado o cotidiano. É bem complicado. É bonito nas fotos, bonito quando você chega, mas depois do tempo você fala, pelo amor de Deus. Eu e meus amigos, a gente entrou num consenso aqui que o inverno é legal até, 5 dias depois do ano novo. Ou seja, ali vamos pegar, de final de novembro até comecinho de janeiro, dá pra tancar, dá pra ficar suave, até porque acabou de chegar, acabou de esfriar, o ano tá de saco cheio. As primeiras neve do ano, tá bonitinho. E querendo ou não, né, Natal, Ano Novo é legal estar na neve. Você parece estar num filme, aquelas decoração de Natal, tudo com paisagem com neve. É bacana. Virou o ano, você já não aguenta mais, até porque você sabe que vai ter pelo menos uns 4 meses ali de frio. E só um disclaimer. Ai, mas quando que o inverno deixa de ficar bonito? A neve é tão linda, fazer o bonequinho hoje. Amigão. Primeira rajada de vento, sensação de -30. Temperatura -25 na sua lata. Ranho congelado, cílios congelado, mão com ferida de queimadura de frio, pé doendo. Aí você vai entender que acho que não tá tão legal essa brincadeira aqui não. Mas eu preciso enfatizar que a parte mais difícil do inverno não é o cotidiano e não é o frio em si. Também é ruim, mas não é o pior. O pior são os efeitos psicofisiológicos que esse período do ano causa nas pessoas. Durante esse período do ano, no hemisfério norte todo, é, é muito comum acontecer um efeito chamado Seasonal Affective Disorder, também conhecido como Winter Blues, traduzindo seria transtorno afetivo sazonal. Tem vários sites, várias instituições sérias que fizeram matéria sobre esse tema, como por exemplo o National Institute of Mental Health ou Mood Disorder Society of Canada. Enfim, dá para pesquisar tranquilo, mas resumindo para vocês, é o seu corpo reagindo ao cenário, reagindo a essa estação. Lembra da questão da luz solar que eu tinha comentado antes? Então, agora a gente vai se aprofundar nela. Como a gente fica muito tempo sem receber luz solar, ou seja, sem receber vitamina D na pele, seja porque o dia tá muito longo, o dia não, perdão, a noite tá muito longa, seja porque mesmo que esteja sol, você não quer sair de casa porque o clima tá hostil, ou porque tá nublado e mesmo você saindo na rua não tem sol, enfim. A falta de vitamina D, sem a gente perceber, afeta diariamente o nosso psicológico, o nosso emocional. A vitamina D é uma das vitaminas que é responsável por fornecer para a gente a nossa energia e a nossa sensação de bem-estar.
porque ela ajuda o nosso corpo a produzir serotonina, que é o conhecido como o hormônio do bem-estar, e ela diminui os níveis de melatonina, que seria o hormônio do sono, enfim, o hormônio que faz o nosso corpo desacelerar. Mas como no inverno tem pouquíssima luz solar, a serotonina fica mais baixa e a melatonina mais alta. Ou seja, a gente fica com menos energia, menos disposição, mais cansado de modo geral, mais sonolentos e também mais estressados, mais irritadiços, mais para baixo, deprimidos de modo geral. Essa é a grande verdade. Podendo até causar problemas de sono, já que sua melatonina vai estar muito alta, muito desregulada, você pode ou sentir muito cansaço, muito sono em horas que não é para você sentir, quanto não sentir sono na hora que é para você dormir. E daí é uma bola de neve, né? Aí é uma avalanche. Porque se você já tá meio para baixo, já tá cansado, desmotivado, você ainda dorme mal, só piora as coisas. E, assim, deixar bem claro que, para nós homens, a vitamina D ajuda muito na produção de testosterona também. Ou seja, com menos vitamina D, a nossa testosterona ela vai caindo gradativamente. E daí juntando esses fatores com o clima, que pode afetar diretamente seu sistema imunológico, fazendo você ficar gripado, é igual eu falei, vai fazendo uma enorme bola de neve, você vai descendo cada vez mais para baixo no fundo do poço. O famoso rir para não chorar. Então é algo que precisa ser olhado com muita atenção. Eu lembro que meus primeiros invernos aqui eu tinha todos esses sintomas, mas eu não sabia, não tinha esse conhecimento. Então eu só, tô meio pra baixo hoje. Aí no dia seguinte, tô meio pra baixo hoje. Aí depois um mês, pô, ainda tô meio pra baixo, o que é isso? Depois que eu fui vendo que era essa questão de vitamina, aí mudou todo o meu conceito. Porque, de novo, junta todas essas questões fisiológicas com o clima, com o que eu falei antes da socialização, né? Porque pelo menos mesmo você estando de modo geral mais para baixo, pô, se você tem um evento social ali, resenhar com os parceiros, dá aquela animada. Só que para ajudar, isso diminui muito durante os períodos de inverno. Acho que o que ilustra bem a visão que eu quero passar para vocês, imagina que você é um celular com a bateria arriada. Você, ou você nunca carrega até o 100%, ou você carrega, mas você descarrega muito rápido. Essa é a sensação que você tem durante o inverno. É como se você nunca tá no seu ápice. Você nunca tá com, ou pouquíssimas vezes, você tá com a energia no talo. E só fazer um disclaimer muito importante, é que para quem é imigrante, o período que mais existe propensão de você sofrer de homesickness, que é o que? A saudade de casa, saudade do seu país, é durante o inverno. Até porque tem datas que acabam machucando muito para quem tá longe. O próprio Natal, o Ano Novo, pô, no Brasil tem carnaval, é verão, todo mundo indo pra praia, todo mundo curtindo, churrasco, e a gente intocado em casa, sozinho, sabe? Acaba dando um vazio muito grande. E, querendo ou não, esse vazio é algo que você vai ter que lidar. Porque realmente são muitos pensamentos repetitivos, é muito você com você mesmo, e óbvio que em casos mais sérios, o ideal é você recorrer a um profissional. Mas vamos lá. Agora, para dar um pouquinho de esperança para vocês, né? Porra, só falei desgraça até agora. Os cabas já devem estar com a faca nos pulsos, fio. É, para dar um pouquinho de esperança para vocês, vou passar a visão de como que faz para sobreviver a esse período. Sabe, vão ser algumas dicas que eu utilizo no dia a dia, vejo minha família, meus amigos utilizando e que realmente são efetivas. Óbvio, não vão tirar todo esse peso, toda essa carga negativa, digamos assim, do inverno, mas que fazem total diferença. E lá vai. A primeira dica, obviamente, é se expor à luz solar. Os poucos momentos que tem, por favor, se exponha na medida do possível, né, sem congelar, de preferência. Mas, como a maioria dos dias vão estar nublados, enfim, o ideal é você suplementar com vitamina D. Você vai na farmácia, compra, é tranquilinho,
você toma ali uma capsulinha por dia, dependendo da potência, digamos assim, que você comprar, e isso já vai fazer total diferença. Óbvio que, né, você pode suplementar com outras vitaminas também, mas a vitamina D é o essencial, é a prioridade. A segunda dica, que é baseado na questão do fator de isolamento, né? Obviamente, quando o corpo se retrai, a cabeça vai falar mais alto. O ideal é você arrumar distrações. Seja ler um livro, seja estudar alguma parada que você goste, seja fazer algum projeto, algum hobby. E principalmente fazer exercício físico. Seja em casa, seja na academia. Não vou falar exercício outdoor porque é meio complicado, mas enfim, tem várias formas de você fazer exercício e isso é essencial, não só para o seu corpo trabalhar melhor, como para sua mente, como porque pelo fato de que por você ficar mais em casa, você se movimenta menos. Então você precisa fazer exercício para deixar seu corpo em dia, não tem pra onde correr, gente. É vitamina e exercício. Esses são os principais. E é isso. Se você quer que seu corpo funcione minimamente legal durante esse período, que vai ser tenso, então você tem que seguir essa cartilha. A terceira dica, já. As duas primeiras dependia única e exclusivamente do indivíduo, né? Só você ir atrás e fazer, seja o exercício, seja a suplementação. A terceira não depende totalmente do indivíduo, mas tem que existir uma boa vontade ali, que é a questão de contato social, né? Você aumentar ou manter o contato social que você já tem, na medida do possível, claro, que vão existir empecilhos, mas você fazer questão, você trazer como prioridade o contato social, você passar um tempo com os amigos, passar um tempo com a família. Se você tá sozinho, fazer videochamada sempre que pode, falar com todo mundo, porque isso vai fazer com que, querendo ou não, você pare de conversar apenas com você. Nossa, parece até papo de louco, amigo batendo a cabeça na parede. Mas enfim, vai fazer com que você abstraia um pouco dos seus próprios pensamentos, da sua própria voz interior e converse com alguém, né? Mate a saudade, dê umas risadas. Enfim, sempre que possível, focar em contato social. Até porque, gente, vamos ser bem sinceros, no hemisfério norte já é difícil você fazer laço no verão. No inverno, então, filho, pô, ajuda, né? Faz um esforcinho aí, mantenha o contato com os parceiros, que vai ser essencial e vai fazer total diferença na sua rotina, seja diária, semanal, mensal, enfim. E a quarta dica, na verdade, não é exatamente uma dica, mas é mais uma ideia, uma linha de raciocínio, que é você aceitar os dias ruins. Você aceitar que não é todo dia que você vai estar legal, não é todo dia que você vai estar 100%, sabe? É aceitar sem culpa, ok, hoje eu tô mal, não tem o que fazer, mas amanhã é o outro dia e vamos ver o que dá pra fazer pra melhorar. É, outra coisa junto com isso é tentar ver o lado positivo das coisas, sabe? Vai meio poética até, procurar a luz na escuridão. Mas sim, isso é muito verídico, porque querendo ou não, o inverno é difícil, mas uma hora passa. Uma hora ele volta, mas ele passa. E quando ele passa, é muito legal. Porque você consegue extravasar tudo que ficou guardado durante todo esse período, durante todos esses 6, 7 meses. Agora, falando de uma experiência pessoal, eu sou uma pessoa que eu tenho um metabolismo altíssimo. Sabe, eu sou uma pessoa que eu me movimento muito, eu não gosto de ficar parado, não consigo ficar parado. E no inverno, ficar trancado dentro de casa, pra mim, é um enorme desafio. Então também quando acaba e a gente entra na primavera, é muito louco, é uma sensação indescritível. Sabe, eu novamente vou me abrir aqui pra vocês, lá ele mil vezes. É, pô, eu honestamente não sei qual a religião de vocês, enfim, mas eu sou cristão e cristão espírita e eu só realmente entendi o significado da primavera e da Páscoa quando eu vim pra cá. Porque
né? A Páscoa tem toda essa questão de o fim da quaresma, o fim do período difícil, o período de renovação. E aqui você consegue ver isso com seus próprios olhos. Você vê essa renovação no ambiente, do cenário. Você vê os animais voltando. Porque, nossa, no inverno é um silêncio ensurdecedor. Essa é a grande verdade. Você não escuta você só escuta corvo. Você não escuta um pássaro, é só corvo e o vento. E o vento soprando, é isso que você escuta. E na primavera os animais começam a voltar, as árvores voltam a ter folhas, as coisas começam a ficar coloridas, as pessoas começam a sorrir de novo. Então eu lembro que na minha primeira Páscoa eu já tive esse estalo, eu falei, ah, agora eu entendi. Mas, enfim, gente, o inverno, por mais que tenha todos os seus defeitos, ele também ensina lições muito importantes, né? Lições de autocuidado, de paciência e principalmente de resiliência. É um período que você realmente está em prova, está posto em prova todo santo dia. Então, assim, é difícil, mas dá para passar. É só você se cuidar, foca na vitamina, foca nos exercícios, foca no interações que realmente importem, que realmente valham a pena, interações sociais de qualidade, de modo geral. De novo, gente, se tá muito difícil de suportar, recorra a quem você mais confia, ou recorra a um profissional, se for o caso. Mas fato é, o inverno, o frio, ele não define quem você é. Mesmo que você fique meses e meses se sentindo abaixo do que você poderia, saiba que alguma hora vai raiar um novo dia, vai vir uma luz solar, vai vir uma temperatura boa e logo logo você vai voltar ao seu auge. Mas é isso, gente. Espero que esse papo tenha ajudado vocês a refletir ou a se preparar, né, se for o caso, que todas essas informações tenham sido úteis a todos que estão ouvindo. Mas antes da gente fechar por hoje, agora vai o nosso querido quadro Pega a Visão. E pro quadro Pega a Visão, eu vou recomendar para vocês uma música, novamente. Acho que a maioria das recomendações vão ser de música, tá? Não vou mentir pra vocês não. Pode ter algum filme, algum livro no meio, mas a maioria vai ser de música. Já tenho isso em mente. E a música de hoje vai ser Tudo Vai Dar Certo, do Nat Roots. Essa música, Tudo Vai Dar Certo, pra quem já conhece, certeza que fez um ah ouvindo isso. E pra quem não conhece, é basicamente, explicando por cima, é uma lei da atração. Essa música ela tem uma vibração muito alta, o que encaixa perfeitamente num período de baixa vibração que é o inverno, né? Falo por experiência própria. E realmente, não só pela letra, mas pela musicalidade em si, ela é uma música que aumenta. Ela aumenta a sua vibração, ela te entrega uma sensação de bem-estar. Isso é algo que faz total diferença, pelo menos pra mim, a música é algo que me sustenta muito no inverno, desde o meu primeiro inverno aqui. E, bom, é uma música que eu tenho certeza que vai ter o mesmo efeito que teve em mim, vai ter em vocês, principalmente em momentos difíceis, seja no inverno ou em qualquer momento da sua vida. Mas agora sim, gente, muito obrigado a todos que escutaram. Grande beijo, grande abraço para vocês. Enfim, comentem aqui experiências que vocês tiveram no inverno ou alguma dúvida, alguma coisa que faltou, alguma coisa que vocês queriam saber. Curtam, sigam aqui o podcast e um grande beijo para vocês. Se cuidem, gente. Fé!